Beleza, galera? Vamos para o módulo 21? Vamos lá? Então, segunda e terceira leis de Newton, partiu. Na primeira questão, na questão 401, o cidadão quer saber onde tem paração-reação. Vamos lá? Um tijolinho caindo na terra, a terra puxa ele para baixo, ele puxa a terra para cima. Opa, aqui tem ação-reação, ele quer exceto, né? Então vamos buscar a que está errada. Ó, menininho empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Tá certinho? Essa situação é análoga à situação em que um avião empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para frente. Beleza? Agora já vamos direto para a alternativa que está errada. Essa daqui ela gera muita confusão. Quer ver? Ó, tem um bloquinho apoiado numa mesa. Você está vendo essa força aqui? É a força peso. Esse peso aqui é a terra aplicando no corpo. Para cada ação corresponde uma reação. Então esse aqui é o corpo aplicando na terra. Então essas duas forças são para ação-reação. Tá. Dercy, por que o bloquinho não desce? Porque a mesa empurrou ele para cima. Essa daqui é a força que a mesa faz sobre o corpo. Se a mesa está empurrando o corpo empurra a mesa. Então essas duas aqui constituem um par ação-reação. E não normal e peso. Normal e peso não constituem um par ação-reação. Tá bom? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa elefante. Tá. Um dos motivos de normal e peso não formarem um par ação-reação, falar pelo menos, ó. Elas estão aplicadas aqui no mesmo corpo, tá bom? O par ação-reação tem que ser aplicado em corpos distintos. Bom, como ele falou exceto, né? Marca aí. A questão 402, questão bem simples, ele fala que a força resultante sobre um corpo é 910 kN, que ele é 10 a terceira. A massa do corpo, 65 toneladas. Como uma tonelada é 1.000 kg, eu coloquei o 10 a terceira aqui. Aí o cidadão pergunta para você a aceleração do corpo, tá? Aplicação direta de fórmula. Só você jogar lá no Francisco, meu amigo, fazer a continha, dá 14, está na sua alternativa aí. Bom, na questão 403, o cidadão ele faz o seguinte, ele aplica uma mesma força em corpos diferentes e ele quer saber a aceleração do segundo corpo. Então vamos lá? De acordo com o texto, força resultante 1 igual a força resultante 2. Francisco, meu amigo 1, Francisco, meu amigo 2. A massa 1 era 2, a aceleração era 3, a massa 2 era 1, opa, aí você encontra a aceleração 2, que era 6. Está na sua alternativa D de dado. Ok? A questão 404 é uma questão muito boa, ela é parecida com essa daqui, ó. Tá bom? O cara fala assim pra gente, ó. Um pássaro está em pé em uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação, a força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto, beleza. Tá vendo essa força aqui, ó? É a força que o pássaro faz na mão do garoto. Essa normal azul aqui é o pássaro fazendo na mão do garoto. Para cada ação corresponde uma reação. Isso acontece porque o garoto empurrou o pássaro para cima. Tá bom? Então, quem é a reação dessa força aqui? A reação é a força que a mão do menino faz no pássaro. O Dercy, e o peso? Não tem nada a ver, não falou nada de peso. Ó, se eu tivesse colocado o peso do passarinho, o peso do passarinho tá no passarinho. Isso que eu fiz aqui com a cor vermelha seria a terra no pássaro. Para cada ação corresponde uma reação. Então o pássaro puxa a terra para cima. Tá bom? Mas o texto ele não estava falando do peso, não. Ele estava falando dessas duas aqui, ó. Tá? Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Bom, vamos para a questão 405. Tem duas forças perpendiculares. Uma de 1,5 e a outra de 2. Sabendo que a massa do corpo é 2, o cidadão quer a aceleração. Tá? Se você meter um pitch aqui, ó, você encontra o valor da força resultante. Tá bom? Ou então você lembra
que isso aqui, na verdade, é um 345 dividido por 2. Aquele lado que era 3 ficou 1,5, aquele lado que era 4 ficou 2, então a hipotenusa que era 5 fica 2,5, tá? Quem não lembra faz pitch. Faz assim, ó. O quadrado da hipotenusa é um catetinho ao quadrado, mais o outro catetinho ao quadrado, tá? Aí acha que o resultante dá 2,5. Substitui no Francisco, meu amigo, 2,5 no lugar da força resultante, e a massa é 2. O 2 desce dividindo. Dá uma aceleração de 1,5, que está ali na tua alternativa A. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte aí da sua tarefinha. Vamos subir um pouquinho de nível agora? Ó, olha o exercício 407. Lá no exercício 407, ele forneceu o gráfico da força resultante que atuava sobre dois corpos, corpo número 1 e corpo número 2. Tá. Ele falava também que a massa do corpo de número 1 era 3/4 da massa do corpo de número 2. E ele estava pedindo quem era esse F0 aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar primeiro quem é a massa do corpo 2. Por quê? Porque eu tenho tudo do corpo 2. Vamos aplicar um Francisco, meu amigo, nele? Ó, a força resultante é 8, a aceleração dele é 2, joga no Francisco, meu amigo, você acha que a massa dele é 2. A massa do corpo 1 é 3/4 da massa do corpo 2. Então, no lugar da massa 2 aqui, ó, eu já vou colocar 4. Tá bom? Aí esse 4 daqui corta com esse. Você chega aqui, a massa 1 é 3. Beleza. Aplica um Francisco, meu amigo, aqui para esse pontinho número 1 aqui, ó. A força resultante sobre 1 nesse ponto, ele chamou de F0. A massa do corpo 1 é 3, a aceleração é 2, portanto dá 6 newtons. Isso está na tua alternativa B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão 409. Questão muito boa. Ela fala a respeito da frenagem, né? E durante a frenagem acontece o seguinte. Uma criança de massa 12 kg recebe uma força resultante de 1.500 newtons. Tá bom? Sabendo que a velocidade inicial do carro era de 90 km por hora, se você dividir isso aqui por 3,6, ó, isso aqui acaba dando 25 metros por segundo, tá? Ele quer saber qual que é a distância que o carro percorreu durante a frenagem. Vamos lá? Ó, supondo a força constante, a aceleração é constante, então eu estou de Torricelli. Dersim, por que eu vou aplicar Totô? Por que eu vou aplicar Torricelli? Sabe por quê? Se a aceleração é constante, eu estou no move. Estou no move, não tenho tempo, isso chega a Torricelli. Vamos ver quem é a aceleração. Ela vem lá do Francisco, meu amigo. A força resultante era 1.500, a massa da criança é 12, aí a aceleração você encontra 125. Uma diquinha para você. Quando você aplica Francisco, meu amigo, a aceleração no Francisco, meu amigo, ela é dada sempre em módulo. Nas formulinhas lá da cinemática, a aceleração que a gente usa é a aceleração escalar. Então a gente tem que colocar o sinalzinho dela. Como o movimento é retardado, velocidade e aceleração são sinais opostos. Como a velocidade é positiva, a aceleração tem que entrar negativa, tá? Bom, ele vai brecar até parar. Então lá no Torricelli, a velocidade final é 0, a inicial era 25, o 2 é da fórmula, a aceleração entrou negativa porque ele está brecando, e o ΔS você vai achar. Fazendo a continha dá 2,5, tá? Questão muito boa. A questão 417, ela é parecida com essa. Quer ver? Ó, o cara fala pra gente o seguinte. Vou colocar a interrogaçãozinha aqui, porque é essa velocidade que ele quer. Tinha uma caixinha em cima de uma caminhonete aí, né? E ela estava se deslocando com uma velocidade constante de 12. Tá. Aí ela começa a brecar. Ela começa a brecar e percorre aqui, ó, uma distância de 4,4 metros. Sujeita a uma força de atrito constante de 15. Aí o cidadão quer saber com que velocidade ela se choca aqui na parede. Vamos lá? Tô no move, não tenho tempo, Torricelli.
vai ficar faltando a aceleração, que mora lá no Francisco, meu amigo. Ó, a força resultante era 15, a massa era 3, então isso dá uma aceleração de 5. Tá. Lembrando mais uma vez que no Francisco, meu amigo, a aceleração sai em módulo e nas equações da cinemática escalar você coloca o valor e tudo. Tá bom? Partiu, hein? Lá vai, ó. A velocidade final lá de Torricelli, eu não sei. Ele parte com 12. Esse 2 é da forma. A aceleração é negativa porque está brecando. O ΔS nesse deslocamento é 4,4. Fazendo a continha, você chega em 10. Que está na tua alternativa C de casa. Tá? A última questão, uma questão muito boa. Tá? Uma questão que envolve a matéria de módulos passados. O aluno vai precisar saber de decomposição de força. Tá? Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essa bolinha aqui, ela estava sendo acelerada para a direita com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele dava uma cordinha, essa cordinha estava inclinada de θ. Esse θ aqui você acha por Z do Zorro, tá? Beleza. A força que puxava para frente era 16. A força em cada uma das cordinhas era 36. E o cara quer saber que é esse ângulo aqui, ó. Vamos lá? Ó. Francisco, meu amigo. Esse 16 aqui puxa para frente. Como ele está a favor aqui da aceleração, ó, ele entrou positivo aqui. Agora eu vou decompor esse 36 na horizontal. Deitou com ângulo, com seno. Aqui também. Deitou com ângulo, com seno. Então, eu tenho 16 puxando para frente, menos, porque agora está puxando para trás. 2 vezes 16 cosseno. Isso aqui é a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Tá bom? Então, tudo que puxa para frente, menos tudo que puxa para trás, é igual a massa da aceleração. Dercy, não precisa fazer nada na vertical? Precisa não, porque não tem aceleração na vertical. Então, vai lá. Ó, depois que você isola, você chega aqui cosseno de θ é 1/6, e 1/6 é aproximadamente 0,17. 0,17 não é cosseno famoso. Então vamos testar aqui. Cosseno de 0 é 1. Vixe, está longe. Cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2, que dá aproximadamente 0,87. Está longe. Cosseno de 45 é raiz de 2 por 2, dá aproximadamente 0,7. Está longe. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 90 é 0. Opa! Aquele valor que você encontrou lá, 0,17. Ele está localizado entre o 60 e o 90. Então, já que o valor de cosseno fica compreendido dentro desse intervalo, o ângulo θ também ele fica compreendido dentro desse intervalo. Ele tem que ser maior que 60 e menor que 90. Isso aí está na sua alternativa elefante. Beleza? Questão muito boa. Espero ter ajudado aí e espero que você saia dessa tarefa mais próximo da sua vaga do que quando você entrou para fazê-la. Tá bom? Valeu, galera. Até mais.